Josias Pereira e Guilherme Frossar estão entre nós nesta sexta-feira, também para deixarem aqui suas opiniões, suas colunas a respeito de Cruzeiro e Atlético às 8h30 da noite deste nosso domingo. Primeiro eu vou passar para vocês dois aqui, o Josias e Frossar, o resultado do nosso cara a cara aqui que teve agora há pouco. Everson, Fagner, Lianco, Vidalba e Arana, Romero, Rubens, Christian, Pereira, Wanderson e Caio Jorge foi a possibilidade. Ainda não é aquela que a gente vai fazer das análises aqui de características dos jogadores não, tá? Mas esses foram os jogadores selecionados. Como é que tá a sua expectativa, Josias Pereira, para esse clássico de domingo, 8h30 da noite? Boa noite! Só eu que não tô ouvindo o Josias? Não, ou... ninguém. Ninguém, né? Nem o próprio Frossar tá ouvindo o Josias. Tá me ouvindo agora? Agora tô te ouvindo, Jô. Tá me ouvindo? Agora sim. Boa noite aí pra vocês, boa noite pra todos que nos acompanham. Expectativa de um clássico muito interessante. Eu sinceramente espero que seja um clássico onde nós possamos ver uma qualidade técnica melhor, né? Porque realmente os últimos clássicos eles têm deixado muito a desejar, né? Jogos muito disputados, muito brigados, muito nervosos, muitas faltas, especialmente aquele clássico lá nos Estados Unidos que foi pancadaria assim total. Esperamos que agora tenhamos aí um futebol mais qualificado e que a gente possa ver aí opções técnicas, táticas, os dois times entregando dentro de campo. E eu também espero aí essa questão, né, dos jogadores, para que a gente possa ver também uma evolução da parte dos dois times, né? O Cruzeiro vem mostrando aí grandes apresentações nos últimos jogos, né? 6 jogos sem derrotas, o time que vem com 5 vitórias e 1 empate. O Cruzeiro vem em um momento de ascensão, então espero que o Cruzeiro também consiga concretizar esta boa fase diante do Atlético, eliminando aí um tabu que vem desde 2013 sem vencer a equipe do Atlético no Campeonato Brasileiro. Guilherme Frossari, como é que tá a sua expectativa aí antes desse clássico? Hoje no nosso cara a cara aqui o Hulk ficou fora, viu, Frossar? Pois é, Pedrão, um abraço pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui em Um Tempo Esportes. Eu não ouvi o Josias, então peço perdão caso eu fale algo aí que ele já disse, caso eu seja repetitivo, mas um abraço pra ele também. Cara, acho assim que até dá pra apontar um ligeiro favoritismo do Cruzeiro pra esse clássico, algo que a gente não faz aí há algum tempo, né? Bem verdade que nesses últimos anos os níveis técnicos aí foram, né, se ajustando depois da crise muito grande que o Cruzeiro passou por algumas temporadas, mas nesse clássico especificamente, acho que o Cruzeiro vem de um momento melhor, assim, a gente pegar um recorte dos jogos mais recentes aí, dos últimos, 5, 6, 7 jogos de cada um. Acho que o Cruzeiro tem sido um time mais organizado, vem de uma sequência boa de bons resultados. O Atlético também até vem no momento de recuperação, com vitórias no Brasileiro, vitória ontem também na Sul-Americana, mas acho que o Cruzeiro tem jogado um pouco melhor, assim. O Atlético tem o desfalque muito importante do Coelho, né? Tô curioso para saber o que o Cuca vai fazer para suprir aí a ausência desse jogador, que para mim ontem, por exemplo, foi o melhor jogador em campo no jogo contra o Caracas, jogador que dá muita profundidade, né, amplitude para o time do Atlético pelo lado esquerdo, um jogador de 1 contra 1. Até confesso que quando a gente foi montar lá o jogador perfeito do clássico, que eu sei que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né, Pedro? Eu fiquei na dúvida em quem votar ali para drible. Seria o Coelho meu voto se ele tivesse à disposição, mas como não tá suspenso. Acho que o Atlético perde muito, especialmente nesse lado esquerdo do ataque. Essa briga Hulk e Caio Jorge é aquela briga muito difícil quando tem esse tipo de cara a cara, né, de enfrentamento individual ali, porque depende muito do critério que você vai usar, né? Se você for usar a carreira, o tamanho do atleta, né, como, né, personalidade do esporte, e até como jogador pelo que fez na carreira, e qualidade, assim, numa análise mais macro, eu acho o Hulk muito mais jogador do que o Caio Jorge, com todo respeito ao bom atacante do Cruzeiro. Mas pensando em momento, de fato, o Caio Jorge vem num momento talvez melhor do que o Hulk, com uma eficiência maior nas finalizações. Ontem, por exemplo, o Hulk perdeu 2 gols que ele não costuma perder, né? Aquele primeiro gol, por exemplo, que ele perdeu, que ele finaliza no primeiro tempo ainda, e o goleiro sai fazendo uma boa defesa. No auge do Hulk lá em 2021, ele cavaria aquela bola com certeza e faria um golaço. Então tem a ver também, de repente, com uma questão física, um pouco de confiança. O Atlético não tá jogando tão bem assim
para, né, dar esse respaldo técnico, né, os outros atletas ao seu principal jogador, que é o Hulk. Não acho nenhum absurdo hoje, falando em momento, colocar o Caio Jorge à frente do Hulk, não. E não acho um absurdo também dizer que o Cruzeiro é ligeiramente favorito. Mas clássico é clássico, né? O Atlético vem de uma sequência boa aí sem perder para o Cruzeiro, inclusive em jogos no Mineirão com torcida única e exclusiva celeste ali, como foi no Clássico do Mineiro desse ano, como foi na final do Mineiro do ano passado. O Atlético não perde para o Cruzeiro, né, no Mineirão, em jogos de Brasileirão também há muitos anos. Então o Galo tem um retrospecto interessante em clássicos. Acho que o Cuca ontem, nesse jogo contra o Caracas, conseguiu dosar um pouco ali os principais jogadores, né? Ele usou titulares, é bem verdade, mas para a grande maioria deles ele conseguiu fazer um gerenciamento de carga. Os caras jogaram ou só o primeiro tempo ou só o segundo. Salvo engano, só Lianco e Rubens que jogaram o jogo inteiro, mas o Cuca explicou que o Lianco precisa de ritmo e o Rubens está acostumado e tem uma condição física privilegiada para jogar essa sequência. Então acho que chegam em condições físicas razoavelmente parecidas. O Cruzeiro talvez um pouco acima nesse quesito por ter um dia a mais de preparação. Jogou na quarta, o Atlético na quinta. Mas veja um clássico equilibrado como sempre é pelo tamanho do jogo, mas o Cruzeiro ligeiramente favorito para esse jogo de domingo, viu, Pedrão? 6 horas e 17 minutos aqui no Tempo Esportes. Agora a gente vai apresentar trabalho de escola aqui. Cada um vai ter que justificar o que escolheu e nós vamos mostrar o jogador ideal. E eu vou começar pelo jogador ideal do Daniel Seabra. Ó. Jogador ideal do Daniel Seabra é o primeiro, a produção me informou aqui no fone. Por quê? Daniel Seabra primeiro na tela. Coloca o jogador ideal do Daniel Seabra na tela pra gente ver o que ele escolheu dos 5 atributos que a gente escolheu aqui. A gente vai mostrar pra vocês. Tá de zoeira. Até aqui. Ô, mas já rolou na jornada do Cruzeiro, já rolou na jornada do Galo, agora tá aí também. Né? O jogador ideal do Daniel Seabra. Vocês nomearam o arquivo errado aí, velho. Vocês colocaram o nome errado no arquivo aí. Não era esse o jogador ideal dele, não. Carinha dele. Um homem! Uma máquina! Agora sim. Olha lá que bonitão. Finalização, Hulk. Velocidade, Caio Jorge. Desarme, Lucas Romero. O Diego Banta vermelho de rir ali. Passe. Olha aí, velho. Gustavo Scarpa, drible, Matheus Pereira. Quer justificar alguma coisa aí, Seabrão? Não, acho que tá mais ou menos explicado aí, né? Finalização, o Hulk pra mim é o chute mais potente e direcionado, né? Por isso, ele não é só forte, o Hulk não dá um bico pra lua, né? Ele bate ser próximo do gol, mas na trave, o goleiro pega ou vai pro gol. A velocidade, o Caio Jorge tá com um arranque muito efetivo, né? Ele já fazia isso e agora voltou a fazer no Cruzeiro. O Lucas Romero no meio de campo tá desarmando tudo, né? Tá segurando muita onda do sistema defensivo. O Scarpa, a gente viu ontem, por exemplo, né, no jogo contra o Caracas, é tapa pra aqui, é tapa pra lá, colocando o jogador na cara do gol. E no caso, o drible do Matheus Pereira é um jogador que tem essa característica, né? E agora ele tá conseguindo reencontrar esse futebol com o Leonardo Jardim. Não precisam se preocupar, viu, meninos? A foto era só pro Seabra mesmo, pra vocês vai o arquivo certo. 6h19, vou passar pro time do Frossar, pro jogador ideal do Frossar aqui. Já temos o jogador ideal do Guilherme Frossar aí pra gente mostrar. Jogador perfeito do clássico para o nosso colunista do Galo aqui no Tempo Esportes. Finalização, Hulk. Velocidade, Rony. Desarme, Rubens. O passe do Matheus Pereira. E o drible do Wanderson, do Cruzeiro, que você teve dificuldade de achar um driblador, né, Frossar? Tive, verdade. Eu confesso que eu fiquei na dúvida aí na velocidade entre o Rony e o Wanderson, porque o ponta do Cruzeiro é também muito veloz, mas aí para não deixar o Wanderson, que é bom jogador, mas não sei se para estar em 2 critérios aí, né, dele dobrado aí no drible e na velocidade, eu coloquei o Rony, que é um atleta também muito rápido. Ontem mesmo o Rony entrou descansado no jogo, o Atlético não fez o 4º gol naquele finalzinho ali, porque abusou de perder chances ali com Coelho, com Scarpa, e quando o Rony coloca na frente, dificilmente o zagueiro consegue alcançá-lo, apesar de Fabrício Bruno do Cruzeiro ser o zagueiro que, né, diz que nenhum atacante ganha dele na velocidade, mas o Rony é um desafio, pelo menos é um desafio difícil aí pro Fabrício Bruno, caso haja esse duelo na velocidade aí no clássico, né? Finalização, tô com o Seabra, o Hulk é o melhor finalizador do futebol mineiro, um dos melhores do futebol brasileiro, sem dúvida.
consegue finalizar bem de várias formas diferentes, colocado, com um pouco mais de força, bola parada, bola rolando, apesar de ter perdido gols aí nesse jogo de ontem, pra mim é o melhor finalizador do clássico disparado. Velocidade, eu fiquei nessa dúvida aí, mas eu acho que o Rony tá bem votado. Desarme, eu dei uma moral pro Rubens, cara, apesar de o Romero do Cruzeiro ser muito bom nesse fundamento também, que o Rubens tá merecendo, assim, elogios, é um cara que tá indo bem como volante, tá indo bem como lateral, muito guerreiro, né, desarma bastante, tá, no campo inteiro, meio onipresente assim, acho que tá bem votado no Rubens também. Passe, estaria bem votado também no Scarpa, mas eu acho o Matheus Pereira ligeiramente superior nesse quesito, e drible fiquei com o Wanderson aí, confesso que pela raridade de opções, não vejo nenhum grande driblador nesse clássico não, mas acho que tá, se pudesse fazer um jogador juntando esses fundamentos aí, seria um baita de um jogador, viu, Pedro? Muito bem, Guilherme Frossá, 6 horas e 21 minutos aqui no Tempo Esporte. Vou passar pro jogador ideal do Lélio Gustavo, aqui no Tempo Esportes de hoje. Jogador ideal do clássico para o nosso Metralha. Finalização do Hulk, por enquanto unanimidade. Rony na velocidade, é o segundo voto. Desarme, Lucas Romero, também ganhando o segundo voto no critério. Passe curto, olha que Nutelaço esse velho. O Lélio criou essas duas. Passe curto, Matheus Pereira. Passe longo, Gustavo Scarpa. E drible, interrogação. Justifique sua resposta, Lélio Gustavo. O drible eu também não consigo enxergar, principalmente pela ausência do Coelho, um grande driblador neste clássico. Mas a característica do Matheus Pereira e do Gustavo Scarpa, as características são diferentes. O Matheus Pereira é um jogador que joga mais curto e o Scarpa é o camarada que ele lança a bola com uma precisão impressionante. Velocidade é o Rony, o Hulk é um grande finalizador, embora tenha perdido os gols ontem, e o Lucas Romero ali no meio de campo tem sido soberano, jogando como primeiro volante, aliás, um jogador que o Atlético não tem igual a ele, né? Pelo menos com as características. Tá aí, tá explicado? Tá explicado. O Nutella também não criou velocidade pela direita ou pela esquerda também. Não. Vou te falar. Mas eu posso confessar uma coisa, eu fiquei em dúvida entre o Rony e o Wanderson. Fiquei em dúvida com esses dois jogadores ali pela velocidade. Mas aí ganhou o Rony. Josias Pereira, time do Josias Pereira na tela. Chegou a vez do Josias Pereira apresentar o trabalho dele. Aí está o nosso colunista do Cruzeiro com o jogador perfeito deste clássico. Na finalização, Hulk. Velocidade, Caio Jorge. Desarme com Lucas Romero. Passe do Matheus Pereira. E o drible do Caio Jorge. Bom jogador, hein? Montou o Josias Pereira. E tem isso, né? Eu não falei em nenhum momento, não podia repetir ali nos critérios, mas agora, foi legal. O Hulk foi unanimidade aí, hein? O Hulk foi unanimidade, não teve o Rubens no desarme do Frossá. Rubens, tá certo, E Josias Pereira, você pode justificar também a sua resposta. Bom, vamos lá, né? Finalização, como todos colocaram aí, acho que não tem muito mistério em relação ao Hulk, né? Um baita jogador nesse quesito. Lembrando, inclusive, que eu até colocaria o Hulk como jogador aí da seleção, né? Que vocês montaram cara a cara aí. Eu acho que o Hulk, pra mim ainda, ele tem uma ligeira vantagem aí em relação, até mesmo pelo histórico dele em clássicos. Mas o restante dos jogadores aí, né? Que são jogadores do Cruzeiro, principalmente a questão ali do drible, né? Eu tive a mesma dificuldade de todos vocês aí pra encontrar um driblador, né? Porque eu acho que não tem essa figura, né? Nesse momento. No caso, o Caio Jorge eu coloquei mais por uma característica que ele vem apresentando nos últimos jogos, né? De ser um cara com esse potencial driblador, especialmente naquele jogo contra o Flamengo, né? Ele conseguiu ali ganhar do Léo Ortiz em algumas situações, então eu coloquei ali o Caio Jorge nesta posição. O Matheus Pereira, acho que agora ele vai retomando também a sua condição de ser um bom assistente, dando passos qualificados, inclusive no último jogo, né, deu 2 passos para gol, 2 assistências, e aí no caso o Romero também eu acho que é mais uma
uma questão ali de que está sendo o grande pilar desse meio-campo na questão dos desarmes, aumentou muito o rendimento dele. E o Caio Jorge acho que está vivendo uma fase muito boa aí nessa questão mesmo da velocidade também, velocidade e drible. Acho que o Caio Jorge está conseguindo ganhar muito bem na velocidade, é um jogador muito rápido, inclusive eu acho que ele foi colocado, acho não, tenho certeza que ele foi colocado como titular justamente por essa capacidade, de fazer essa ligação rápida no ataque e também proporcionar essa retomada na defesa, equilibrando aí o Cruzeiro, que era um time muito desequilibrado neste fundamento aí de marcação. Então acho que tá a explicação minha sobre o jogador ideal. Muito bom, Josias Pereira. Aproveito para me despedir de você e te desejar um excelente clássico domingo, viu? Um abraço pra você, Pedro. Tô aqui até acompanhando o jogo do United aí, mais uma derrota aí, mas também, acabou. Ninguém tá pensando nisso, não. O pessoal tá pensando lá no jogo do dia 21 contra o Tottenham, que inclusive perdeu hoje também, e o time tá só afundando, né? Os dois estão ali próximo do Z3, mas faz parte. O objetivo é a Liga Europa aí. Tomara que o Manchester United vença, é minha torcida quarta-feira. Vamos ver quem vai salvar a temporada. Será por quê, né? Por que será que o torcedor do Arsenal tá secando o Tottenham? Guilherme Frossá, bom clássico. Até domingo, hein? Tamo junto, Pedrão. Um abraço, bom trabalho pra gente aí nesse pré-clássico, durante e pós-clássico também. A gente se encontra depois do jogo pra conversar sobre o que aconteceu. Até a próxima. Valeu, um abraço pra vocês.